Formatei com quebras de linha para facilitar a narração com voz de inteligência artificial, pausas emocionais, tom dramático, voz mais suave em momentos ternos, etc. Sob um teto de rosas brancas e lustres de cristal, a CEO Adelaide Almeida levantou o véu, enquanto seu noivo, Damien Cruz, colocou a aliança no suporte e virou as costas. Ele simplesmente foi embora. As câmeras explodiram em flashes. Os cochichos cortaram como faca. Os joelhos dela fraquejaram. Um homem alto de terno simples, Lucas Mendes, pai solo que trabalhava nos bastidores, deu um passo à frente. Ele a protegeu da tempestade de flashes e olhares de desprezo. Não prometeu salvação. Ofereceu presença. O casamento acabou. Outra história começou. Porque um homem comum ousaria ficar ao lado de uma poderosa CEO no meio da vergonha pública? E o que transformou esse pequeno gesto no ponto de virada das vidas dos dois? Adelaide Almeida construiu seu império na base do controle. Aos 34 anos comandava o Ateliê Almeida, marca de moda de luxo com boutiques em 9 países, e faturamento que fazia os acionistas sorrirem até dormindo, cabelos loiros em ondas calculadas, postura impecável, agenda colorida até o último minuto. Ela não lidava com bagunça, não lidava com fraqueza, e com certeza não lidava com fracasso, mas hoje sob os olhares da elite paulistana. E transmissão ao vivo. Ela foi deixada no altar. O salão do Gran Hyatt São Paulo estava um sonho. Rosas brancas caíam do teto. Orquídeas enfileiradas no corredor. Quarteto de cordas tocava bossa nova. Cada nota precisa e elegante. O vestido dela era feito sob medida por um estilista brasileiro renomado. Bordado à mão durante 6 meses. A lista de convidados parecia o ranking das maiores empresas do Brasil. Não era só casamento. Era fusão. Aliança estratégica. Damien Cruz controlava a rede de distribuição pela América Latina. Esse casamento ia garantir expansão, parcerias sólidas. Calar os conselheiros que cochichavam que Adelaide era jovem demais, mulher demais, emocional demais para liderar marca global. Ela planejou cada detalhe, menos a parte em que o noivo sumiu. Damien Cruz tinha 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cor de neblina fria. Falava 3 idiomas fluentemente. Negociava contratos tomando uísque single malt em clubes privados, onde a anuidade custava mais que casa de gente comum. Parecia perfeito no terno cinza sob medida. Sorriso nos momentos certos. Mas por trás daquela fachada polida vivia um homem que via pessoas como ativos, relacionamentos como alavanca, lealdade como mercadoria negociável. Lucas Mendes não circulava nesses meios. Era engenheiro mecânico ex-aeroespacial. Projetava sistemas de segurança para aviões. Mas há 3 anos a esposa adoeceu. Câncer agressivo sem piedade. Lucas pediu licença, depois pediu demissão. Virou cuidador em tempo integral. Aprendeu a fazer comida mole, agendar quimioterapia, segurar a mão dela na dor. Quando ela se foi, ficou com uma filha de 7 anos. Hipoteca e carreira que não dava para retomar. A aeroespacial exigia viagens, plantões longos, foco total. Então ele mudou de rumo. Pegou trabalhos temporários em logística de eventos, usando engenharia para montar estruturas de luz, coordenar equipamentos, resolver panes técnicas, pagava as contas, permitia buscar a Lila na escola. Não era glamour, mas era honesto. Lila Mendes tinha os cachos escuros da mãe, e a força quieta do pai. Aos 7 anos, já entendia a perda como poucos adultos entendem. Era educada, esperta, gentil do jeito que criança é. Quando aprende que gentileza não custa nada e significa tudo. Carregava um caderninho de desenho para todo lado, cheio de rabiscos em giz de cera, casas com família dentro, fumaça saindo da chaminé, estrelas no céu. O casamento estava marcado para as 16 horas. Às 15h30, o salão fervia de expectativa. Fotógrafos se acotovelavam. Equipes de TV ajustavam ângulos. Adelaide estava na suíte da noiva, coração batendo forte sob o corpete apertado. Um torpedo anônimo chegou de manhã. Simples, gelado. Não case com ele. Sem nome, sem explicação. Ela pagou, disse para si mesma que era trote. Algum rival com inveja querendo desestabilizar. Mas as mãos tremiam segurando o buquê. Lá embaixo, Lucas estava na cabine técnica monitorando a mesa de luz. Um auxiliar murmurou que o feed da mídia estava estranho. Pacotes caindo, alguém tentando invadir a transmissão. Lucas franziu a testa, rodou o diagnóstico, reforçou o firewall.
Parecia errado, mas não conseguia identificar o porquê. Às 16 horas, a marcha nupcial começou. Adelaide caminhou sozinha pelo corredor. O pai, Vilfrido Almeida, quis acompanhá-la. Mas ela recusou. Não precisava da aprovação dele. Não precisava da aprovação de ninguém. Era o que dizia para si mesma. Damien esperava no altar, expressão indecifrável. O celebrante começou a cerimônia. As palavras se misturaram. Liturgia de compromisso. Adelaide ensaiou 1000 vezes. Chegou a hora dos votos. O celular de Damien vibrou no bolso. Ele olhou. A cor sumiu do rosto. A máscara rachou. O celebrante perguntou: "Você aceita esta mulher como sua legítima esposa?" Damien pegou a aliança do suporte. Olhou para ela, olhou para Adelaide. Colocou de volta e saiu andando. O salão explodiu. Suspiros, gritos, flashes como rajadas. Adelaide ficou paralisada, buquê escorregando dos dedos. Pétalas caindo no carpete branco. O mundo girou, visão estreitou. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Foi quando Lucas agiu. Não pensou em protocolo, emprego ou fofoca. Viu uma pessoa sofrendo, exposta, vulnerável. E todos os instintos gritaram que aquilo era errado. Pegou o painel de LED mais próximo, estrutura de 2 metros. Posicionou entre Adelaide e as câmeras principais. Pelo rádio, apaguem as luzes principais. Agora. O palco escureceu. Ele subiu na plataforma, ofereceu o braço para Adelaide. E a guiou pela saída lateral até o corredor de serviço. As pernas dela mal sustentavam. As paredes pareciam fechar. Respiração curta rasa. Lucas a levou para uma salinha de apoio, fechou a porta, acendeu uma lâmpada simples. "Por que você me ajudou?" A voz dela saiu rouca, quase sussurro. Lucas olhou nos olhos dela. "Porque ninguém merece ser humilhado assim." Ela quis discutir, dizer que não precisava de ajuda, que dava conta sozinha. Mas as palavras não saíram. Só assentiu uma vez, agradecida por não estar sozinha. Lá fora o caos se espalhou como fogo em mato seco. Convidados invadiram o lobby pedindo explicações. A mídia caçava declarações. Quando a assistente de Adelaide, Alexandra, a encontrou, a hashtag já estava bombando. Noivo fugitivo, noiva abandonada, CEO largada no altar. A bolsa ainda não fechou, mas as ações do ateliê Almeida já despencavam. A tempestade não parou. Cresceu. À meia-noite, todo jornal grande pegou a história. Programas de TV marcaram debates. Analistas financeiros questionavam o julgamento dela, como uma mulher que não consegue gerir o próprio casamento. Pode comandar empresa bilionária? O conselho convocou reunião de emergência. Parceiros latinos mandaram e-mails furiosos cobrando explicações. Damien Cruz não deu declaração, o que piorou tudo. Silêncio virou suspeita. Suspeita virou escândalo. Adelaide não comia, não dormia. Ficava no apartamento de cobertura olhando o celular, enquanto as notificações se acumulavam. Cada uma facadinha. O pai ligou. Ela não atendeu. Vilfrido Almeida construiu a empresa do zero. Homem que acreditava que perfeição era o único padrão aceitável. Criou Adelaide assim, sem erros, sem desculpas, sem segundo lugar. Ela ouvia a voz dele na cabeça, fria e decepcionada. Você nos envergonhou. No terceiro dia, Alexandra localizou o homem que protegeu Adelaide. Lucas Mendes, pai solo, trabalhador temporário. Sem rede social, sem perfil público, só nome na lista da equipe. E endereço na zona leste de São Paulo. Adelaide quis agradecer direito. Mandou Alexandra com envelope. Dinheiro generoso, profissional. Lucas devolveu sem abrir. Diga a ela que se precisar de alguém para bloquear câmera de novo, eu faço. De graça. Eles se encontraram num café simples na Vila Madalena. Daqueles com móveis misturados e arte local nas paredes. Adelaide de óculos escuros e casaco discreto, tentando virar invisível. Não deu certo. Pessoal olhava. Alguns tiravam foto. Lucas chegou 10 minutos antes, já sentado no canto dos fundos. Xícara de café preto na frente. Obrigada por vir, disse Adelaide, sentando na cadeira à frente. Tranquilo. A voz dele era calma, firme, daquele tipo que não pede atenção, mas conquista sem esforço. Queria agradecer pessoalmente pelo que você fez. Você já agradeceu. Queria fazer pessoalmente. Lucas assentiu. Silêncio confortável. Aí a porta tilintou e Lila entrou, mochila balançando nas costas. Viu o pai e correu, mas parou ao ver Adelaide, de repente tímida. Lila, essa é a dona Adelaide, disse Lucas. A do evento grande que eu trabalhei semana passada.
Lila observou Adelaide um instante. Depois abriu a mochila e tirou um brigadeirinho embrulhado. Aquele que dão em festa de escola. Colocou na mesa na frente de Adelaide. Minha professora diz que quando algo ruim acontece, a gente ganha direito de fazer um pedido e tentar de novo. Então pode pegar meu brigadeiro e desejar de novo. Adelaide sentiu algo se quebrar no peito. Algo que estava apertado demais há muito tempo. Sorriu de verdade, o primeiro em dias. Obrigada, Lila. Muito gentil da sua parte. Lila sorriu satisfeita e foi pedir chocolate quente. Lucas se recostou, olhando Adelaide. Ela tem coração enorme. Maior que o meu às vezes. Você tem sorte de ter ela. Eu que tenho sorte. Conversaram 1 hora. Lucas não perguntou do casamento. Não bisbilhotou. Falou da peça da escola da Lila, do malabarismo entre trabalho e paternidade. Dos pequenos momentos que fazem a vida valer. Adelaide se viu relaxando, rindo até, esquecendo por um instante que a vida dela estava desmoronando. Quando se levantaram para ir embora, o celular de Lucas vibrou. Ele olhou e franziu a testa. Que estranho. O quê? Você tem filtro anti-spam no e-mail da empresa, né? Claro. Tem pico de tentativas de phishing mirando endereços do Ateliê Almeida. Eu acompanho alertas de segurança para alguns espaços que trabalho. Acabei de ver o padrão. O estômago de Adelaide apertou. Que tipo de tentativa? Roubo de credenciais. Alguém quer entrar nos sistemas de vocês. Dá para saber quem? Ainda não, mas posso tentar. Naquela noite, uma conta anônima postou documentos online. Registros financeiros supostamente do Ateliê Almeida, mostrando irregularidades, contas offshore, transferências sem explicação. Eram falsos, falsificações sofisticadas, mas convincentes o suficiente para disparar investigações. O conselho chamou Adelaide. Advogados foram acionados. Auditores pediram acesso. A reputação da empresa, já machucada, começou a sangrar feio. Damien Cruz foi à televisão. Calmo, composto, arrependido. Disse que descobriu indícios de irregularidade financeira, horas antes do casamento. Não pôde, em sã consciência, prosseguir. Desejava o melhor para Adelaide, mas integridade em primeiro lugar. A repórter assentiu compreensiva. O público engoliu. Damien saiu como herói. Adelaide assistiu à entrevista sozinha no escritório. Quis gritar, jogar algo, revidar, mas estava afogando e a água subia. Lucas ligou na manhã seguinte. Achei uma coisa. Encontrarão-se numa sala alugada com nome falso, longe do escritório, longe de olhos curiosos. Lucas espalhou impressos na mesa. Metadados, logs de servidor, IPS. Os e-mails não saíram de dentro da empresa, disse ele. Vieram de servidor na Europa Leste, alugado por empresa de fachada. Mas o rastro do pagamento leva a uma assessoria de imprensa chamada Vanessa e Associados. Nunca ouvi falar. Eles são especializados em gerenciamento de reputação. Ou destruição, dependendo de quem paga. 3 meses atrás, receberam transferência de conta ligada a um fundo de investimento do Damien Cruz. Adelaide encarou os papéis, mente a mil. Ele planejou isso. Parece que sim. Por quê? Lucas hesitou. Fiz umas pesquisas no modelo de negócio dele. Ele não constrói empresas. Compra. Geralmente quando estão vulneráveis. Derruba o preço da ação, compra barato, assume controle, desmonta. Se conseguisse derrubar o valor do Ateliê Almeida e sua credibilidade ao mesmo tempo, compraria participação majoritária por uma fração do preço. Ia casar comigo e me destruir, talvez. Ou casar, esperar 1 ano, destruir depois. De qualquer jeito, você era o alvo. Adelaide sentiu frio. Confiança nele, planos de futuro juntos. E ele armando o tempo todo. O conselho se reúne semana que vem, disse ela baixo. Vou me afastar durante a investigação. Então precisamos correr. Lucas olhou para ela. Você precisa de alguém que entenda de sistemas. Que consiga rastrear até a origem. Eu consigo. Se você quiser. Adelaide quis dizer não. Não precisava de ajuda. Não precisava de ninguém. Mas não era mais verdade. Assentiu. Tá bom. Trabalharam a noite toda. Lucas montou estação segura, chamou favores de ex-colegas. Rastreou fluxos financeiros por camadas de offshores. Adelaide forneceu registros internos, logs de acesso, e-mails. Devagar, o quebra-cabeça se formou. Damien não agiu sozinho. Cultivou aliados dentro do Ateliê Almeida. Pessoas que passavam informação, sabotavam negócios. Semeavam dúvida no conselho. Jogo longo, paciente, cruel. Adelaide trabalhou até não enxergar mais.
Depois da meia-noite dormiu na mesa, cabeça nos braços cruzados. Lucas cobriu com o paletó, deixou o copo d'água ao lado e continuou. Quando acordou ao amanhecer, o paletó ainda estava quente. Obrigada, disse ela baixinho. Lucas sem tirar os olhos da tela. Ainda não acabou. Mas estavam perto. E pela primeira vez em semanas, Adelaide sentiu outra coisa além de desespero. Sentiu esperança. Aí Damien jogou a próxima carta. Reportagem expôs o passado de Lucas. Acidente de laboratório anos atrás, ainda na aeroespacial. Estrutura de teste falhou, incêndio danificou equipamento, feriu colega. Artigo insinuava negligência, descuido, homem que não se pode confiar. Distorção da verdade. O acidente veio de falha de software de fornecedor, erro de terceiro. Investigação o inocentou totalmente, mas a manchete não dizia. Manchete. Homem que salvou CEO tem passado preocupante. O conselho deu ultimato. Corta laços com Lucas Mendes ou suspensão imediata. Adelaide ficou no escritório, carta na mão, coração disparado. Podia brigar, recusar, mas a empresa já sangrava. Se insistisse agora, perdia tudo. Lucas decidiu por ela. Apareceu no escritório antes que ela ligasse. Pendrive pequeno na mão. Vou me afastar, disse. Não vou deixar usar em mim para te machucar. Lucas, você não fez nada errado. Não importa. Vão distorcer até virar. Colocou o pen na mesa. Tudo que achamos está aí. Rastros de dinheiro, logs, cronologia. É suficiente. Você não precisa de mim para terminar. E se eu quiser que você fique? Ele sorriu, triste e cansado. Aí eu diria que você é bondosa demais pro seu próprio bem. Foi embora. Adelaide olhou o pendrive, mãos tremendo. Quis correr atrás, dizer desculpa, que devia ter protegido ele. Como ele a protegeu. Mas não fez. Viu ele ir e se odiou por isso. Naquela noite, sozinha no apartamento, plugou o drive. Arquivos organizados perfeitamente. Cada transação documentada, cada conexão mapeada. No final, um áudio. Voz de Lucas. Calma e firme. Adelaide. Se você tá ouvindo isso é porque tive que me afastar. Desculpa. Queria ir até o fim com você. Mas escuta, o acidente que estão usando contra mim não foi culpa minha. Foi código corrompido de fornecedor terceiro. Tem um relatório de investigação, carta de absolvição, tudo. Mas mais que isso, rastreei o fornecedor. Mesma rede de fachadas que ataca você. Quem tá por trás disso me persegue há anos, esperando o momento para usar. Não é coincidência. É plano. Pausa. Respiração. Quando você confiou em mim mesmo sem me conhecer, significou muito. Não quero que você caia por tentar me proteger. Então termina isso. Quando acabar, se ainda quiser conversar. Estou no endereço de sempre. Lila e eu não vamos a lugar nenhum. Adelaide ouviu o áudio 3 vezes. Enxugou os olhos, abriu o notebook e botou a mão na massa. Contratou firma de auditoria forense sem ligação com conselho. Trouxe Beatriz Lawson, advogada famosa por enfrentar maracutaias corporativas. E Arthur Shen, especialista em cibersegurança que desmantelou esquemas de insider trading. Juntos desmontaram as provas de Lucas, validando tudo, montando caso sólido para a justiça. O rastro de dinheiro era condenatório. Vanessa e associados recebeu mais de 10 milhões de reais de contas ligadas a Damien Cruz. Esse dinheiro pagou bots, documentos falsos, campanha midiática para destruir a credibilidade dela. As fachadas levavam a holds controladas por Damien. Datas batiam perfeitamente. 3 meses antes do casamento, pagamentos começaram. Uma semana antes, intensificaram. No dia, tentaram hackear o feed da mídia para transmitir imagens alteradas. Lucas impediu sem saber quando reforçou o firewall. A Assembleia Anual de Acionistas estava marcada para terça seguinte. Adelaide pediu sessão especial. Fórum aberto, transparência total. Conselho resistiu, mas acionistas exigiram. Muita fumaça, muita dúvida. Queriam respostas. Damien anunciou presença. Tinha pacote de resgate pronto. Injetar capital no Ateliê Almeida. Em troca de controle majoritário. Conselho estava disposto a ouvir. Suspensão de Adelaide começaria no dia seguinte à reunião. Tudo se encaixava. Para Damien, a reunião aconteceu no auditório principal moderno, com paredes de vidro olhando os Quiline de São Paulo. Acionistas lotaram. Mídia encheu as últimas fileiras. Conselho na mesa da frente sério e inquieto. Damien Cruz subiu ao pódio confiante.
Falou de estabilidade e liderança, decisões difíceis. Apresentou proposta com gráficos e projeções. Boia para navio afundando. Sala ouviu. Alguns assentiram. Parecia razoável. Parecia salvação. Aí Adelaide pediu a palavra. Vestiu-se simples, taier preto sem joias, cabelo preso. Parecia cansada. Parecia humana. Parecia real. Obrigada por estarem aqui, começou. Sei que essas semanas foram duras. Para a empresa, para os parceiros, para vocês que confiaram em mim para liderar. Devo a verdade. Subiu o primeiro slide. Fluxograma. Dinheiro passando de conta em conta. Fachadas para assessoria. Assessoria para redes de bots. 3 meses atrás, alguém começou campanha para destruir reputação da empresa. E minha credibilidade. Usaram documentos falsos, histórias inventadas, ataques coordenados na mídia. Não fizeram porque falhamos. Fizeram porque estávamos crescendo. Próximo slide. Nome de Damien, fundos dele, datas, valores. Damien Cruz pagou mais de 10 milhões de reais para firma especializada em destruição de imagem. Orquestrou vazamentos. Plantou registros falsos. Usou o casamento como palco para me humilhar publicamente. Enfraquecer preço da ação, se posicionar como salvador. Para comprar controle por fração do valor. Sala explodiu. Damien se levantou. Rosto vermelho. Isso é absurdo. Tentativa desesperada de jogar culpa em outro. Adelaide não piscou. As provas estão aqui. Auditorias forenses, logs, transferências, tudo validado por peritos independentes. Se não acreditam, perguntem para as autoridades. Portas dos fundos abriram. 2 agentes federais entraram. Atrás, homem de terno cinza escuro, Lucas Mendes. Caminhou até a frente com maleta. Entregou para Beatriz Lawson, que passou pro conselho. Dentro, documentos certificados. Depoimentos, relatórios digitais, tudo compilado em semanas, organizado e à prova de bala. Eu sou Lucas Mendes, disse simplesmente. Ajudei a dona Adelaide a investigar esses ataques, porque também fui alvo da mesma rede. Anos atrás, alguém corrompeu software que eu usava, causou acidente e guardou prova. Essa mesma rede atacou o Ateliê Almeida. As conexões são inegáveis. Um agente avançou. Senhor Cruz, temos mandado de prisão por fraude, espionagem corporativa e conspiração. Compostura de Damien desabou. Começou a argumentar, protestar, mas advogados puxaram ele, sussurrando urgente. Sala assistiu em silêncio atônito enquanto o levavam. Adelaide ficou no pódio, mãos tremendo, coração batendo forte. Acabou. A verdade saiu. Ela venceu, mas o custo foi brutal. As semanas seguintes foram borrão. Ações do Ateliê Almeida subiram de novo. Parceiros renovaram contratos. Conselho pediu desculpas públicas e a reconduziu integralmente. Damien Cruz enfrentou julgamento. Provas eram esmagadoras. Bens congelados. Reputação destruída. Adelaide deu coletiva. Não fugiu das perguntas. Não fingiu perfeição. Cometi erros, disse. Confiei na pessoa errada. Priorizei estratégia acima de instinto. Mas aprendi algo. Integridade não é ser impecável. É fazer o certo quando tudo desaba. Anunciou criação do Fundo Segunda Chance. Apoio a pessoas atacadas publicamente ou acusadas injustamente. Com recursos jurídicos e apoio psicológico. Era pessoal. Era necessário. Internamente reformulou protocolos de segurança, trouxe nova liderança para ti. Reconstruiu laços com fornecedores assustados pelo escândalo. Devagar, com cuidado, a empresa sarou. Mas tinha um relacionamento que Adelaide não consertou, o mais importante. Achou o endereço de Lucas na Zona Leste, prédio modesto com pequeno jardim. Subiu escada, coração na boca, bateu. Lila abriu, olhos arregalados. Dona Adelaide. Oi, Lila. Seu pai tá em casa? Lila assentiu, correu para dentro gritando. Pai, a moça do brigadeiro chegou. Lucas apareceu logo depois, enxugando mãos no pano de prato. Surpreso. Cauteloso. Adelaide, posso entrar? Hesitou, depois abriu passagem. Apartamento pequeno mas acolhedor. Livros nas prateleiras, desenhos da Lila na geladeira. Vida feita de amor e cuidado. Adelaide sentou no sofá, mãos cruzadas. Desculpa. Devia ter te protegido. Devia ter brigado quando tentaram me forçar a te cortar. Não fiz. E foi errado. Lucas sentou na frente. Você tentava salvar a empresa. Não é desculpa. Você se arriscou por mim e eu não fiz o mesmo por você. Desculpa. Silêncio longo. Aí Lucas sorriu de leve.
Desculpas aceitas. Lila apareceu na porta. Vai ficar pra panqueca? Adelaide riu, tensão quebrando. Se não for incômodo. Não é, disse Lucas baixinho. Comeram panqueca na mesinha da cozinha. Lila contou histórias da escola. Lucas brincou com ela. Adelaide percebeu que não lembrava quando se sentirá tão à vontade, tão segura. Antes de ir, Lucas a levou até a porta. Tenho uma proposta, disse Adelaide. Precisamos de diretor de segurança técnica. Meio período, horário flexível, bom salário. Topa? Sério? Confio em você. E confiança vale mais que tudo. Lucas pensou. Meio período. Ainda preciso ficar para Lila. Claro. Estendeu a mão. Ela apertou. Nos meses seguintes, Lucas virou peça-chave na recuperação do Ateliê Almeida. Reconstruiu segurança digital, treinou equipe. Virou alguém em quem Adelaide confiava não só pro trabalho, para tudo. Jantavam juntos, os três. Refeições simples no boteco preferido da Lila, ou no apartamento dela. Lila ensinou Adelaide a desenhar estrelas. Lucas ensinou a consertar torneira pingando. Adelaide ensinou os dois sobre história da moda e como ler balanço. Não era romance. Ainda não. Era algo mais profundo. Família se formando pedaço por pedaço em confiança e tempo. Conselho sugeriu gala para celebrar recuperação da empresa. Adelaide topou, mas com condição. Sem salão grandioso, sem hotel de luxo. Queria algo pequeno, íntimo, real. Fizeram no quintal de Lucas. Pedacinho de verde atrás do prédio. Luzes de Natal penduradas, mesa de madeira. Amigos próximos. Aniversário de 8 anos da Lila caiu no mesmo fim de semana. Então juntaram as festas. Bolo e espumante, risada e música enquanto o sol se punha. E as luzes brilhavam quentes contra o céu escurecendo. Adelaide se levantou, mãos tremendo de novo, mas dessa vez não era medo. Era outra coisa. Caminhou até onde Lucas conversava com uma professora da Lila. Ele olhou. Surpreso. Adelaide se ajoelhou. Abriu caixinha pequena. Dentro, aliança simples. Platina escovada. Sem diamante. Da última vez que fiquei na frente de uma multidão. Esperei alguém me escolher, disse Adelaide. Voz firme, clara. Hoje sou eu que escolho. Lucas Mendes. Quer casar comigo? Quintal silenciou. Lucas encarou ela, olhos arregalados, boca aberta sem som. Lila quebrou o silêncio com um gritinho. Finalmente. Diz sim, pai. Lucas riu, som cheio de alegria e incredulidade. Puxou Adelaide para cima, pegou a aliança, colocou no dedo. Sim. Se beijaram, Quintal explodiu em aplausos. Lila abraçou os dois. E Adelaide sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se inteira. Sem vestido de alta costura dessa vez, sem teto alto. Só vestido simples, paletó de Lucas nos ombros. E círculo de gente que importa. A mídia chamou de conto de fadas moderno. Adelaide chamou de algo melhor. Chamou de real. Uma semana depois, carta chegou. Papel grosso, caligrafia elegante de Vilfrido Almeida. Gostaria de conversar, dizia. Se você topar. Adelaide encontrou o pai num restaurante discreto. Daqueles onde falam baixo e respeitam privacidade. Vilfrido estava mais velho do que lembrava. Mais grisalho, ombros meio curvados. Olhou para ela com algo que ela nunca viu antes. Arrependimento. Te cobrei demais, disse. Queria que fosse perfeita porque achava que era o único jeito de sobreviver. Mas errei. Perfeição não é força, é medo. Adelaide não soube o que dizer. Passou tanto tempo brava com ele. Com medo dele. Tentando provar algo para ele. Mas ali percebeu que não precisava mais da aprovação dele. Achou algo melhor. Achou a si mesma. Eu te perdoo, disse. Mas as coisas mudaram. Lidero a empresa do meu jeito, com coração, honestidade, com gente em quem confio. Vilfrido assentiu. Não esperaria menos. Conversaram 1 hora. Não foi perfeito. Não foi reconciliação mágica. Mas foi começo. Meses depois, Adelaide, Lucas e Lila estavam no quintal de novo. Dessa vez plantaram uma muda. Árvore de azeitona, pequena mas resistente, raízes entrando na terra. Por que azeitona? Perguntou Lila. Porque é resiliente, disse Adelaide. Sobrevive, cresce, simboliza a paz. Lila sorriu. Gostei. Ficaram juntos, mãos dadas enquanto o sol se punha atrás dos prédios. A árvore levaria anos para crescer, mas eles tinham tempo. Tinham um ao outro. A imprensa chamou de história de superação, justiça e redenção. Para Adelaide era mais simples. Era aprender que força não é ser inquebrável.
É saber quando deixar alguém ficar ao lado. É escolher amor. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. E enquanto os três voltavam para dentro, risadas ecoando atrás, Adelaide soube que finalmente encontrou o que procurava tanto. Não perfeição, não poder. Só lar.